Estamos aí mais para uma aula sobre o Oriente Médio, a continuação do capítulo 7. Então, hoje nós vamos ver aqui, antes de qualquer coisa, eu vou falar a definição de duas coisas, onde vai ficar muito claro para nós no decorrer da nossa aula. Primeiro, a definição sobre Estado. Definido como exercício de um poder político, administrativo e jurídico, exercido dentro de um determinado território e imposto pelos indivíduos que ali habitam. O Estado corresponde ao conjunto de instituições do campo político e administrativo, que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu território e que exerça sobre este a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. Agora, sobre território. Território é usado para estudar as relações entre espaço e poder desenvolvido pelos estados. Pode ser uma área delimitada sobre uma posse, seja um animal, uma pessoa ou de grupo, de organização ou de instituição. Para as teorias gerais de Estado, diplomacia, relações internacionais e nacionais, território é uma das condições para a existência e reconhecimento de um país. Eu coloquei essa definição sobre Estado. Por quê? Estado e território. Porque na história do Oriente Médio, nós tivemos diversos, no decorrer da sua história, até a história humana, essa região ela pertenceu a dois impérios. O Império Persa, que se estendia da porção mais leste do mar Mediterrâneo até o rio Hindu, até na Índia. E o Império Turco-Otomano, que possuía um grande território na porção oeste. Durante anos, esses dois impérios disputaram entre si e com o país europeu a hegemonia dessa região. Então, quando eu coloquei essa definição aqui, falando sobre território e Estado, é que até então não existia nação naquela região. Se existia protetorado. O que é isso? Pequenos feudos, pequenos impérios, pequenos, não nações. Então, e isso veio na história inteira do Oriente Médio, certo? Então, coloquei aqui. Ao final do primeiro conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial, no entanto, em vez de permitir a formação dos Estados nacionais, como eu falei com vocês, tal como prometeram, a França e a Inglaterra dividiram o território do Oriente Médio entre elas, construindo, em vez de estados independentes, diversos protetorados. Como falei com vocês, eles não transformaram aqueles pequenos reinos em reconhecer como país. Então, você reconhecer como país o Estado e o território, eles não tinham. No passar dos anos após a Primeira Guerra Mundial, é que foi começando a aparecer, vou mostrar aqui, vou explicar para vocês aqui no próximo slide, começando a aparecer os países que hoje a gente conhece. Então aqui, ó, os estados independentes. Então, nós podemos ver aqui, ó, nesse mapa aqui, esse gráfico que eu fiz aqui, como é que era e como é que ficou. No caso, o Iraque. Em 1932, a Inglaterra reconheceu, porém, de monarquia e república. A Arábia Saudita, em 1932, foi reconhecido pela Inglaterra, porém, monarquia. Hoje, naquela região, continua como monarquia. Nós temos aqueles sheiks que dominam a região, as famílias, né, até hoje, dominam aquela região, aonde eles são eternos. Eles não acontece nenhuma mudança
né, do caso de mudança de monarquia para a república. São eles e pronto, e acabou. O Líbano, que já começou, foi criado em 1943, aonde a França tinha um domínio, como eu falei para vocês no slide anterior, dos países europeus. E transformou o Líbano em uma república, reconheceu como país. A Síria também era de protetorado francês, também foi reconhecida como república. A Jordânia foi logo após o final da Segunda Guerra Mundial, era protetorado inglês, porém não virou uma república, e sim uma monarquia. Também tem um rei lá, um sheik, que manda e desmanda. Já o Egito, apesar do Egito, ele pertence a uma parte, a maior parte dele na África e a Península do Sinai no Oriente Médio. Ele já foi reconhecido em 53 e era um protetorado inglês, também virou república. Já o Afeganistão, que foi também protetorado inglês, esse tomou a sua independência, o seu reconhecimento como país, logo após a Primeira Guerra Mundial, 1919, onde transformou numa república presidencialista. O Bahrein, que pertence a uma boa parte na Península Arábica, em 1971 também era um protetorado inglês, onde não virou república, e sim uma monarquia. O mesmo caso da Arábia Saudita, onde você tem aqueles sheiks, as famílias que dominam toda a riqueza, no caso aqui, do petróleo. No estreito de Omã, no país de Omã, também reconhecido, era protetorado inglês, 1971, onde virou uma monarquia islâmica. Você tem o sheik, né, aquele sultão, aquele cara lá da Arábia, e monarquia islâmica, onde a sua religião é o muçulmano. O Catar também foi um protetorado inglês, teve o seu reconhecimento como país em 1971, aonde também é uma monarquia dos sheiks, daqueles manda-chuva do petróleo que tem naquela região. O Iêmen nós tivemos a sua independência, o seu reconhecimento como país de três maneiras. O norte foi em 1962, aonde tinha a influência da União Soviética, antiga União Soviética. E a parte do sul, em 1971, que foi reconhecida pela Inglaterra. Com a unificação em 1990, o norte e o sul, ele se tornou uma república. Primeiro-ministro, mas também tem os sheiks que dominam a região. O Kuwait foi em 1961, era um protetorado inglês, e a Inglaterra reconheceu como país em 61, porém também como monarquia. E os Emirados Árabes foi a união de várias nações pequenas, também de protetorado inglês, foi reconhecido em 1971 e a gente foi transformado também num tipo de governo de monarquia. São famílias que detêm o poder nessa região. Então, nós podemos ver que toda a região tinha influência ou francesa ou inglesa e não foi reconhecida imediatamente como um país. Foi passado os anos, muitos anos depois, onde foi a ponto de chegar o Iêmen, bem agora, no final do século XX, 1990, foi transformado, reconhecido como um país, com poder político de república. Então, esse é o mapa atual do Oriente Médio. Nós podemos ver aí onde todos os países que eu falei com vocês estão aqui. Os países que não tiveram influência, que já existiam como país mesmo, era o Iraque e o Irã. Eles não foram reconhecidos como país, né? O Iraque foi reconhecido como país pela Inglaterra, mas o Irã já era
já era um país independente do domínio europeu, né? E esse processo todo nós temos a ver que nós temos diversas famílias que detêm o poder nessa região. Então, esse conflito maior, ele vem já de longas datas. Então, fiz um resumo aqui, aonde em 1920 os britânicos, né, comandados da Palestina, criou a Comissão do Território Palestino, de um lado do Rio Jordão, e para tentar manter o caldeirão de fogo que era lá. Só que em 1948, a ONU ela reconheceu Israel como um país. Então, o Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente no dia 14 de maio de 1948. Então, a ONU teve diversos vetos de alguns países, porém de países de origem muçulmana, e onde a maioria votou a favor de reconhecer o Estado de Israel como um país, certo? Então, ele foi, inclusive, assinou a Declaração de Independência de Israel no Museu Nacional de Tel Aviv, e depois foi eleito o primeiro-ministro da República, o parlamentarismo de Israel. Então, em 1948, a ONU reconheceu o Estado de Israel como um país, porém, teve diversos outros países que não né, os países de países árabes votaram contra a criação de Israel, que ia dividir o território deles. Essa briga, esse atrito, como nós vimos no capítulo anterior, né, na primeira aula, vem de longa data, vem desde a época de remota, se a gente for puxar pelo Velho Testamento, desde a época do Velho Testamento. Então, há mais de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, quase, que tem esse atrito árabe e judeu. Naquela época, eram os hebreus que viraram os judeus. Então, esse atrito, então, para eles reconhecer esse Estado oficialmente, até hoje existe essa rivalidade. Eles não aceitam que Israel seja um país no meio deles. Então, logo em seguida, quando foi reconhecido em 1948 o Estado de Israel, quando a ONU reconheceu que todos os países ocidentais votaram a favor de reconhecer o Estado de Israel como um país, a União Árabe formou uma guerra contra o Estado de Israel. Então, os Estados Árabes começaram a primeira guerra contra Israel. Agora aqui eu coloquei essa teoria de fronteira, porque nós vamos chegar lá. Fronteira. O termo fronteira refere-se a uma região ou faixa, enquanto em que o termo limite está ligado a uma concepção imaginária. A fronteira é uma faixa do território situado em torno dos seus limites internacionais. As fronteiras das novas nações, definidas de acordo com interesses europeus, não consideram a história ou as tradições locais. Consequentemente, vários conflitos ocorreram e continuam ocorrendo no Oriente Médio. Os novos estados árabes, Iraque, Kuwait, Síria, Líbano, Jordânia, brigam com recursos naturais e território. Como eu coloquei essa teoria sobre fronteira, é porque lá na região do Oriente Médio, nós temos esse problema. O que eu falei com vocês historicamente, há uns minutinhos atrás, como é que era o Estado, essa região toda. Eles tinham sido dominados pelos otomanos e dominados também pelos o Império Persa, que o Império Persa é o Irã.
Por isso que o Irã não foi reconhecido como país, porque ele já era um país. Então, com essas invasões otomanas, que são os turcos, e a, os persas, eles eram sufocados. Então, quando houve essa separação, que a Inglaterra e a França dividiu o Oriente Médio, reconhecendo alguns países, como eu li para vocês naquele gráfico que eu fiz, dos países que foram reconhecidos, se era monarquia, república, isso, eles desconsideraram a história de cada região. Então, igual aqui, ó, os novos estados árabes, Iraque, Kuwait, Síria, Líbano, Jordânia, eles tinham conflitos internos de fronteira. Por quê? Para eles, igual no caso Irã e Iraque, nós tivemos em 1990 a guerra Irã-Iraque, o Iraque reivindicando a saída do delta do rio Tigre e Eufrates, aonde foi imposto esse país, o Kuwait, reconhecido pela Inglaterra, que era um país girando o acesso fácil de escoar a produção não só de petróleo, como de outras coisas que o Iraque exporta, certo? E esses conflitos, Síria e Líbano e Jordânia, e entrando aqui também o Israel, as montanhas de Golã, o Rio Jordão, certo? O Iraque, com a sua fronteira, e o Irã, mais a Síria, com a Turquia, referente às nascentes do rio Tigre e Eufrates, que nasce dentro do Iraque, da Turquia, é onde a Turquia quer fazer uma barragem, uma hidrelétrica, onde vai diminuir o volume de água desses rios, porém, colocando até em perigo a produção agrícola do Iraque, da Síria também, certo? Então, são fronteiras que foram impostas. Por isso eu coloquei assim, o termo fronteira. Refere porque, como eles têm esse problema, eles não reconhecem território, eles têm esses limites internacionais, eles criam essas barreiras entre eles mesmos. Por quê? Como foi imposto, ó, a partir de agora vocês são isso aqui. Não, então eles não aceitam isso. E Israel, quando foi reconhecida dentro do Oriente Médio, houve esse bloqueio maior. Esse mapa aqui mostra os limites fronteiriços de Israel, Jordânia, o Egito, a Síria, o Líbano, certo? Então, eles, igual no caso da Jordânia, que foi dividido o país, ela perdeu o acesso ao mar Mediterrâneo, né? A Síria, com essa parte, perdeu o acesso ao mar Mediterrâneo, certo? Nessa região. O Egito também ficou com a parte, né? E foi criado, imposto pelas nações logo após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse reconhecimento. E muitos deles, nós vamos chegar mais na frente, quando a gente começar a estudar Israel, a gente vê que para Israel, a capital é Jerusalém, mas a capital administrativa é Tel Aviv. Por quê? A capital de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela detém 3 religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Certo? Então, a mesma capital disso tudo. Uma cidade, ela tem três religiões monoteístas, certo? E são religiões que praticamente o mundo inteiro tem. É o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? A base dela vieram tudo do mesmo radical de Abraão, no Velho Testamento, certo? Então, do Velho Testamento, desmembrou essas 3 religiões poderosas no mundo. Certo? Então, quando a ONU, em 1948, dia 14 de maio de 1948, reconheceu o Estado de Israel, toda a Liga Árabe, as nações árabes, não concordaram.
e fizeram a primeira guerra de várias guerras contra o Estado de Israel. Então vamos passar aqui a falar sobre Israel. Igual aqui, ó. Israel só foi oficializado e reconhecido como país em 1948. Ela foi protagonista de intensos conflitos ocorridos na região do Oriente Médio na segunda metade do século XX. Por que na segunda metade? Ela foi reconhecida em 1948. Então, nesses 72 anos de existência do Estado de Israel, oficial como país, eles tiveram diversos conflitos contra os países da Liga Árabe. Logo de cara, a primeira guerra, o livro de vocês fala que o primeiro conflito que teve foi, eles tinham meses que eles tinham sido reconhecidos como país, eles não tinham exército, eles não tinham nada. Tiveram que lutar contra o Egito, contra a Síria, contra o Líbano, contra a Jordânia, contra a Arábia Saudita, todos os países de origem árabe atacando de uma só vez o Israel, aonde o tema era exterminar o judeu da região. Só que eles não conseguiram. Deus foi misericordioso com o povo de Israel. Nesse período, no livro de vocês fala, da uma economia desenvolvida na região. A mais notável conquista econômica de Israel é o fato de ter atingido uma taxa de desenvolvimento, enfrentando ao mesmo tempo vários desafios importantes, mas a um preço muito alto. Eles conseguiram, de tal maneira, absorver o país, né, reconhecido pelo mundo, né, pela ONU, e abriram as fronteiras para todo o judeu do mundo. Né? Reunir os exilados. O que é isso? Trazer todo mundo que era judeu, que tinha sido perseguido na Europa e em outros países, trazer para formar o país. Então, no instante que eles abriram eles abriram as suas fronteiras para fazer um país, eles trouxeram toda a tecnologia do mundo para dentro deles, porque o judeu europeu que foi perseguido na Segunda Guerra Mundial, né, a gente já sabe muito bem pelo Holocausto, e os que sobreviveram, eles tinham uma bagagem de tecnologia. Então essa tecnologia foi trazida para o Estado de Israel. Mesma coisa o judeu de outro país, o judeu americano, também saiu da América e voltou para o país de origem, depois do reconhecimento de Israel. E assim foi no mundo inteiro. Então, todos os judeus espalhados pelo mundo, eles voltaram com essa chamada do governo de Israel de reunir os exilados. Aí, ó, estava falando com vocês aqui agora. Grande número de imigrantes, reunir os exilados, praticamente a razão de ser o Estado judeu. Né? Desde os seus primórdios, Israel absorveu mais de 3 milhões de imigrantes, 5 vezes mais judeus vivendo do que no país quando se tornou em 48. Então, eu falei com vocês, ó, refugiados tanto da Europa no pós-guerra quanto dos países árabes. Então, todos aqueles judeus que estavam fora, a chamada reunir os exilados trouxe esse judeu para casa. Vamos colocar assim, agora você tem um país reconhecido, você não tem necessidade de você morar em outro país. E eles trouxeram com eles os seus pertences e a sua tecnologia vieram junto. Por isso que, no reunir os exilados, eles conseguiram formar uma grande nação dentro daquela região que foi reconhecida pela ONU. E estabelecer uma infraestrutura econômica e moderna.
né? Em 1948 já existia uma rede básica de estradas na região. Foi. Transportes e instalações portuárias, além de sistema de água, eletricidade e comunicações. Mas não atendiam às necessidades da economia moderna. Então, no instante que veio reunir os exilados, essa população que veio, eles trabalharam de tal maneira aonde desenvolveram todo o Estado de Israel. Sofreram retaliações? Sofreram. Tiveram guerras? Diversas. Desde a sua criação, nesses 72 anos de existência, eles sofreram guerras constantemente. Porém, eles conseguiram vencer, como vem vencendo até hoje. Hoje é o Estado de Israel, é o país mais desenvolvido e industrializado de todo o Oriente Médio. Eles são o primeiro mundo dentro do Oriente Médio. Por quê? Com essa reunir os exilados, eles trouxeram a tecnologia do mundo inteiro para eles e eles conseguiram fazer de um país que foi reconhecido há 72 anos, uma das maiores nações do mundo, além de ter alta tecnologia em diversos setores. A agricultura deles é exemplar para o resto do mundo, certo? E além de ter um serviço de educação, o IDH altíssimo, dentro de uma região onde o IDH é baixíssimo. Serviço, igual eu coloquei aqui, só para a gente fechar, serviço público de alto nível, saúde, educação, bem-estar social. Israel é responsável por garantir o bem-estar da sua população, preocupando especialmente com os setores menos favorecidos da sociedade. Então, esses orçamentos que têm enfatizado, especialmente na educação, uma educação excelente, investimento no trabalho futuro do país, ajudando a reduzir a lacuna de renda. Então, à medida que o país vai se desenvolvendo mais ainda, eles vão melhorando o seu IDH e melhorando a sua qualidade de vida, certo? Onde tem a saúde muito boa, a educação e um bem-estar social. Apesar de a gente ver muito na televisão aqueles, explodiu isso, explodiu aquilo, mas em vista do seu desenvolvimento, eles conseguem superar aquilo. Se o povo palestino, né, que está dentro do Estado de Israel, mas o povo árabe tivesse essa mesma preocupação de saúde, educação e bem-estar social, eles conseguiriam viver em harmonia entre si e ali seria um dos melhores lugares de se morar. Porque a questão do extrativismo, que é o petróleo, ele gera de valores altíssimos de retorno. Mas, porém, alguns países são monarquia, onde a maioria é monarquia, onde uma família detém o poder, esse detém não é repassado para a população. E no livro de vocês está falando assim, a difícil criação de um Estado palestino. Eu coloquei esse resumozinho aqui, porque a mesma lei, né, criada pela ONU de reconhecimento de Israel também reconhecia o Estado da Palestina. O mesmo termo. Aqui, ó. Questão palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios, que ocorreu em função do desdobramento ligado à criação do Estado de Israel. Foi o que eu falei com vocês. Quando o Estado de Israel foi reconhecido, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos lá na região de Israel os judeus e os palestinos. No instante que veio chegando esse pessoal de reunir os exilados, esse pessoal veio com dinheiro. Eles tiveram com divisas. Então, muitos deles foram comprando os terrenos na mão dos palestinos. E essa compra, eu comprei o seu terreno, termo de posse é meu. Você me deu o preço, tá aí. A gente quer comprar por X, então tá aqui o seu X, então é meu. Foram lá, reconheceram em cartório,
Isso aí, depois esse pessoal que foi vendendo o território palestino para os judeus, começaram a reivindicar, falando que o território era deles. Não, era de vocês. Vocês foram vendendo para mim, agora é meu. Né? Agora é meu. E isso é a maior das polêmicas entre o povo palestino. Nesse mapa aqui, nós podemos ver o seguinte: quando a partilha da ONU dividiu o Estado de Israel e o Estado palestino, nós podemos ver que a parte verde é a parte onde era pertencente a Israel e a parte laranja dos árabes, certo? Então, eles foram adquirindo esse terreno e compraram boa parte, igual aqui no mapa em 1957, já bem na parte já, né, de origem de Israel, porque eles foram adquirindo. E a situação atual, como é que está hoje lá, Jerusalém dividida entre todos esses povos, e na faixa de Gaza, aonde tem a maior concentração palestina, ficou insignificante. Não houve assim, houve a invasão. Teve invasão? Teve também. Por quê? No instante que eles veem que houve as guerras árabe-judeu, eles foram ganhando as guerras, foi tomando posse. Vocês estão me invadindo, minha retaliação foi essa. Mesma coisa com o Egito. Tomaram o canal do Suez, tomaram a Península do Sinai, porém, com alguns tratados de 78 e até 81, essa parte voltou para o Egito, né, que é a Península do Sinai. Porém, a faixa de Gaza ficou pertencente aos palestinos. Então, hoje fica difícil para a ONU e para o resto do mundo conseguir formar o Estado da Palestina. Porque ela ficou desmembrada, uma coxa de retalho, aonde a gente não tem como a gente saber como é que você vai construir um país que tem uma parte aqui e outra parte em outro local. Não tem como, não existe como você formar. Eu comecei a aula com vocês falando sobre território e Estado. Como é que você reconhece um país aonde ele é dividido? Tem uma parte num lugar, outra parte em outro. Não tem como, você tem que formar um território. Território homogêneo, não retalhado. E Israel conseguiu fazer isso. Apesar de todo o sofrimento deles, eles conseguiram, de compra de terrenos, e mesmo ganhando batalhas, ganhando guerras, que onde foram travadas contra eles, o povo Israel e o povo judeu e o povo árabe, eles foram conseguindo, através de guerras, né? E detalhe, não teve exército externo. Israel lutou sozinha com todas essas guerras que eles tiveram, desde 1948 até no século XX, todo, até 1990. Eles foram vencendo sem ter exército externo. Já os países árabes juntaram diversos países, igual o Egito, a Arábia, a Jordânia, a Síria, o Líbano, e assim foram o Iraque, né? Outros países do continente africano e outros países também de origem árabe da Ásia, entrando contra Israel, dando auxílio a esses países de origem árabe, indo contra Israel. E mesmo assim o exército israelense conseguiu vencer todas essas batalhas, e aqueles territórios que foram invadidos eles tomaram como posse. Então eles reconheceram como o Estado de Israel. E então, vou falar com vocês,
Em 1993, os acordos de Oslo estabeleceram a Autoridade Nacional Palestina, que realiza a administração sociopolítica em áreas delimitadas dos territórios, enquanto o Hamas controla a faixa de Gaza. Esse Hamas é um grupo terrorista. Aí fica, como eu falei com vocês, como é que as Nações Unidas vão tentar formar um país aonde eles têm esse grupo terrorista, o Hamas, que controla a faixa de Gaza, a parte sul de Israel. Fica muito difícil, mesmo diversos estudos, as Nações Unidas intercedendo, mas fica difícil você formar dois estados na mesma região, o Estado Árabe e o Estado Judeu independentes, aonde a parte palestina, a parte árabe, ela é fragmentada, ela, no caso é toda desmembrada. O Estado de Israel conseguiu esse reconhecimento porque eles tinham um território já praticamente formado, certo? Então, esse é a nossa aula formando. Na próxima aula, nós já vamos entrar nos outros países, seguindo o livro de vocês, a formação dos outros países do Oriente Médio. Vamos estudar o Iraque, o Irã e assim vão na próxima aula.